continuar então, estudando os 10 mandamentos. Nós já estamos no 7º mandamento. Incrível que pareça, essa série já tem muito tempo, mas eu acho que ela passou até rápido ao mesmo tempo. Apesar dela já ter muitos domingos eu estar falando isso aqui, se eu pegasse cada mandamento e dividisse ele em 2 domingos, não são 20 domingos? São 10 mandamentos, né? 20 domingos, falando sobre os 10 mandamentos. Só que a gente teve uma parte de introdução. O Júnior falou um pouquinho sobre os 10 mandamentos, o Lopes falou um pouquinho sobre os 10 mandamentos, se eu não me engano a Olívia também. Então nós tivemos uma pequena introdução, além das 20 aulas que nós vamos ter, né? Então já tem um tempo, gente, mas como eu tenho sido edificado? Não estou exagerando. Quando a gente pega o texto da palavra de Deus, a gente vai esmiuçando e vai cavando ele mais fundo. É como se a gente pegasse cada parte da Bíblia e cavasse ela um pouco mais, né? E quando você cava aquele um pouco mais, você fala, gente, eu não sabia que tinha tanto ouro aqui debaixo, né? Lembram-se do ouro de aluvião? Lembra quando você estudava isso na escola? O que era o ouro de aluvião? Ouro. Quem sabe? Quem? Sabe, minha irmã Eva, você foi do garimpo. Qual que era o ouro de aluvião? Nosso irmão Sebastião, você pega uma aguinha lá para mim? Ouro de aluvião, irmãos, era aquele ouro que os bandeirantes vieram e eles encontravam nas beiras dos córregos. Ele era uma pepita mesmo que ficava ali aflorada. Obrigado, nosso irmão. Ela ficava aflorada. Então você ia passando no córrego, via um brilho, né? Você fala, nossa, ouro. O ouro de aluvião era isso. Era um ouro que ficava ali exposto na superfície. Só que se tinha ouro ali na superfície, o que acontecia na cabeça da pessoa? Tem mais para baixo, exatamente. Se eu encontrei essa pepita de ouro aqui pertinho de mim, significa que mais para baixo pode ter mais. A mesma coisa é o texto da palavra de Deus. Você encontra um ouro ali de aluvião, uma pepita, você fala, se eu cavar aqui tem mais coisa. E ao cavar esses textos, nós vamos ver aqui 4 mandamentos seguidamente de nãos diretos, né? Nãos, vamos dizer assim, imperativos, ordens claras, objetivas, sem rodeios. E a gente viu não matarás no último domingo, nos 2 últimos domingos, e agora a gente vai ler Êxodo 20, 14, que está escrito, não cometa adultério. Ou em algumas versões, não adulterarás. Tem alguma versão diferente dessa? Não adulterarás ou não cometa adultério. Tem alguma versão que está diferente dessa? Não? Só essas duas? Tá jóia então. E quando a gente fala do 7º mandamento, quais são os mandamentos que a gente está falando que a gente pode quebrar? Nosso irmão Sebastião, quais são os mandamentos que você acha que é quebrado com o 7º mandamento? Quais mandamentos é quebrado quando eu quebro o 7º mandamento? Não adulterarás, não? Então, não adulterarás é um mandamento, certo? Quais outros mandamentos eu quebro quando quebro esse? Você vai saber hoje. Obrigado, Simão. Irmãos, quando a gente fala do 7º mandamento, não adulterarás, nós estamos falando de um mandamento muito dito nas igrejas. Não é verdade? Não é uma ênfase muito grande nesse mandamento? Eu acho que talvez é um mandamento, quase que só esse mandamento é dito, é pregado nas igrejas. Então, quando um pastor cai em adultério, quando um irmão cai em adultério, ele é fortemente disciplinado. Ele é fortemente repreendido. Ele é fortemente exortado. Ele fica fora da comunhão da ceia. Ele é disciplinado pela igreja. Mas e os outros mandamentos? Por que não há seriedade em relação aos outros mandamentos? Porque parece que esse aqui é talvez o mandamento que mais chama atenção. Talvez o não adulterarás é o mandamento que mais as pessoas fofocam sobre ele, vamos assim dizer. É o mandamento que mais se espalha como pólvora, porque as pessoas amam fofocas. Se alguém dissesse, nossa, tem o primeiro mandamento, eu sou o Senhor teu Deus, tirei da terra do Egito, não tem outros deuses diante de mim. E a gente quebra esse primeiro mandamento direto, o que as pessoas vão fazer? Nada. Não vão falar sobre isso, não vai ser disciplinado na igreja, não vai ficar fora da ceia, não vai ficar fora da comunhão. Mas se ele foi para a cama com outra mulher, aí acabou. O mundo desabou na cabeça daquela pessoa.
E aí, a ênfase que se dá hoje é só nesse mandamento. Parece que dos 10 mandamentos só existe o não adulterarás. Eu fico chateado e revoltado em certa medida, irmãos, pregando para vocês, porque essa é a realidade. Os outros mandamentos parecem ignorados pela igreja. Os outros mandamentos de honrar pai e mãe parece que não existe. O não assassinarás, e a gente fala do coração, né? Principalmente do coração, não matarás, também parece que é deixar de lado. Claro que se alguém for lá e matar outra pessoa, a igreja vai levar com seriedade, eu creio que isso também vai se espalhar como pólvora, né? Mas os assassinatos que a gente faz do coração das outras pessoas, nada é falado. Os assassinatos que a gente faz por matar outra pessoa com palavras e ações, parece que passa desapercebido. Mas o não adulterarás, esse não passa desapercebido. E é interessante que quando a gente quebra esse mandamento, nós quebramos vários outros mandamentos, que foi a sugestão que eu levantei para o nosso irmão Sebastião, que eu fiz a pergunta para ele, eu falei, afinal, quais mandamentos a gente quebra com o não adulterarás? Olha só, nós falamos de 10 mandamentos, estamos falando do 7º mandamento, e quando você quebra esse mandamento, você quebra outros. Quais são eles? Primeiro, quando eu quebro o mandamento não adulterarás, eu estou quebrando também, quase que por tabela, o não tenha outros deuses diante de mim. Qual que é esse mandamento, irmãos? Não terás outros deuses diante de mim. Que mandamento é esse? O primeiro, aqui ó, está escrito aqui ó, essa frase em hebraico que os irmãos veem aqui na frente, Êxodo capítulo 20, verso 3, minha irmã Maria, que está com dificuldade, né? Também está pequenininho, né? Esse aqui está escrito em hebraico, não terás outro Deus diante de mim. Você tem que lembrar desse mandamento aqui, ó. Isso aqui está escrito não é à toa, não. E eu escrevi em hebraico, mandei imprimir em hebraico propositalmente para você ir lá no texto. O que está escrito em Êxodo 23? Não tem outros deuses diante de mim. Quando a gente quebra o mandamento do não adulterarás, significa que a gente está cultuando o chamado Deus do sexo. Irmãos, o Deus sexual hoje é um Deus muito forte na nossa geração. Dizem que na época do Império Romano era assim, também do Império Grego, né, que havia muita prostituição cultural, deuses, templos, né, de Deus para isso. E eu acredito. Claro, né, está na história, não é porque eu acredito, está registrado. Mas o Deus do sexo hoje está forte. É um Deus grande. Deus grande nesse sentido assim, de muita gente adorando, né? Ele é nada, ele é um ídolo, mas eu falo um Deus grande no sentido de números de adeptos, tá? Não de grandeza cultual, vamos assim dizer. É por isso que tem tantos filmes tratando a respeito desse Deus. A sociedade tem tratado o sexo como aquilo que é a coisa mais importante do universo. Se não tiver sexo, a vida da pessoa vai mal. E essa liberdade sexual, meus irmãos, é tratada como a mais pura e a maior realização do alvo, talvez, da existência humana. Por que tem muita gente que quer ter carrão? Você acha que a pessoa quer ter carrão porque, claro, ela gosta do luxo do carro, mas o objetivo de ter o carrão é para quê? Chamar mulheres. Uma certa vez, eu não era convertido, uma certa vez, numa revista, né, o cara perguntou para outra assim, ó, tinha uma mulher bem bonita do lado e um carrão, era uma Ferrari, né? Ferrari vermelha. Aí perguntou para o rapaz assim, qual desses dois você prefere, a mulher ou o carro? Aí o rapaz perguntou, uai, a mulher, é claro. Aí o cara falou, eu prefiro a Ferrari, porque com a Ferrari eu consigo muitas outras mulheres iguais a essa. Essa foi a resposta que ele deu. E por quê? Por causa da cultuação a esse Deus sexual. Ao Deus, o transformaram. E gente, lembre-se sempre disso. Deus cria as coisas boas. Deus criou a árvore boa, Deus criou o passarinho bom, Deus criou tudo de Deus é bom na criação, inclusive o sexo. O sexo é uma coisa boa, é algo criado por Deus, os libidos, os hormônios, tudo isso é bênção. O problema é você transformar isso num Deus, o problema é você transformar isso no sentido da sua vida, o problema é a sua vida girar em torno disso, vira idolatria, quebrando o primeiro mandamento. Você acaba tendo outro Deus além de Deus. Então a pessoa trabalha, tem dinheiro para conquistar o sexo. A pessoa quer um patrimônio, quer um carro, quer um emprego nesse sentido, por causa da relação sexual com outras pessoas. A pessoa vai na academia não por causa de saúde, mas porque ela quer cultuar aquele Deus chamado sexo. A pessoa se alimenta bem, come regradamente, seleciona as melhores comidas,
Não por causa da saúde dela, mas por causa da relação sexual que ela quer ter com outra pessoa. E as pessoas então estão vivendo a sua vida girando em torno disso, por causa desse Deus hoje. Mas não é só isso, irmãos. Os filmes, séries, propagandas, se não tiver esse apelo sexual, parece que não chama atenção. Se o filme brasileiro pode contar a melhor história do mundo, mas se não tiver uma relação sexual no meio para chamar atenção, parece que o filme não prestou. Os brasileiros fazem muito filme assim, né? Difícil ver um filme que não tenha esse apelo. Mas você pode ver que nas listas de séries mais vistas, os filmes mais vistos, sempre tem esse cunho, né? E essa liberdade aparente que as pessoas querem viver, na verdade é chamado de libertinagem. Liberdade é diferente de libertinagem. O que é libertinagem? Libertinagem é uma coisa que você faz sem freio nenhum. Libertinagem é algo que você faz sem pudor nenhum. Você faz aquilo e sem freio, sem nada. Tudo ali está sendo feito de forma livre, vamos assim dizer, né? E a busca por esse estilo de vida, por causa disso as pessoas acham que é livre. Por causa dessa suposta liberdade que elas acham de fazer tudo na área sexual, elas acham que são livres. Mas por que elas não são livres? Porque elas são escravas. Escravas do seu próprio desejo. Escravas das suas próprias cobiças. Elas se acham livres, mas elas não são. Por que elas não são livres? Porque estão presas às suas fantasias sexuais. Estão presas para alimentar aquele Deus. Então eu tenho que ir na academia, ela está presa àquele Deus sexual, porque ela tem que estar bonita fisicamente. Ela come o franguinho, o ovo, mas não sei o que, a saladinha, não por causa da saúde dela, porque ela está presa àquele Deus sexual que ela precisa manter o corpo. Ela vai ganhar dinheiro, sai na segunda-feira para trabalhar, pensando que ela tem que pagar a academia, tem que pagar o carrão dela e tem que pagar a saúde das roupas, do corpo, tudo em função do Deus chamado sexo. E ao realizarem fantasias, irmãos, esse é o que eu chamo de poço sem fundo, não tem fim. Você acha que alguém fala assim, não, eu estou satisfeito com o meu corpo. Não, do jeito que o meu corpo aqui está bom. Não, do jeito que eu estou... Não há limites. Não há limites para a realização do corpo, para a realização da fantasia sexual e para as saídas com outras pessoas. E essas pessoas, então, não são livres, porque elas trabalham, ganham dinheiro. Gente, eu vou usar o exemplo de Jacó e Labão. Lembra-se da história de Jacó e Labão? Jacó trabalha 7 anos para ter Raquel, né, como esposa. Você sabia que o trabalho de 7 anos que Jacó teve por Raquel era 4 vezes maior do que os dotes que se costumava dar na época? Os irmãos sabiam, naquela época havia o dote, né? Eu vou casar com fulana de tal, eu tenho que pagar, dar um dote para a família, financeiramente falando, pagar para ter aquela mulher, dar um dote. E esses 7 anos de trabalho de Jacó equivaleu a 4 vezes mais do que se dava de dote para aquela época. Agora você imagina então, isso gente, a Bíblia não, ela apenas relatou esse fato. Ela não disse se Deus aprovou ou não. Mas eu fico imaginando como Jacó teve no seu alvo e a sua vida dominada por 7 anos por causa de uma mulher. Por 7 anos ele ficou escravo daquele alvo. Ele ficou preso àquele alvo. Por 7 anos ele trabalhou e perseguiu aquilo. Como eu falei, é um relato bíblico. A Bíblia não diz se isso foi aprovado ou não por Deus, mas Deus escreve isso na sua palavra. Mas o problema é que as pessoas têm passado a sua vida inteira nessas fantasias e desejos do qual elas são escravas. Eu conheço a história de uma mulher que ela gosta muito de academia. Isso é fato, tá? Não é história. Ela carrega no porta-mala do carro dela a comida dela. E ela tem várias, nessa bolsa térmica, várias marmitinhas com a porção certa, da hora certa que ela tem que comer, da quantidade certa e do alimento certo. E eu não estou exagerando. Eu não estou aqui pregando para você prestar atenção em mim. Eu estou falando um fato. É uma bolsa gigante, onde ela, sei lá, café da manhã, tem o compartimento do café da manhã. Lá tem o que ela come, a quantidade que ela come e a hora que ela come. Aí ela está em tal lugar. Por que ela carrega essa bolsa? Porque da hora dela comer, ela tem que parar tudo e comer aquela porção. Então ela está lá, sei lá, está na rua, está trabalhando.
Aí chegou a hora dela comer, não deu tempo, ela não vai no restaurante ou comer uma coxinha, comer um pastel, não. Ela vai, abre a bolsa dela, dobra lá e vai comer aquilo ali dela, aquela porção. Isso é escravo. Isso é escravidão. E aí você sabe o que eu fico pensando? Imagine se essas pessoas todas servindo a esse Deus chamado sexual, o sexo. Imagine então se essas pessoas tivessem essa mesma dedicação para Deus. Imagine a igreja nessa dedicação para Deus. Você já parou para pensar? Imagine da mesma forma que a pessoa se empenha para ir para a academia todos os dias de forma regular, num tal horário. Imagine que as pessoas comem tal coisa, tal horário. Imagine que as pessoas ganham dinheiro para alimentar suas, seus desejos sexuais, seus corpos. Imagine se elas pegassem tudo isso e voltassem para as coisas da igreja. Imagine um crente ser fiel assim para Deus. Você já parou para pensar? A igreja ia ser transformada simplesmente num grande avivamento. Se as pessoas vão para a academia todo dia, imagine todo dia as pessoas religiosamente vindo aqui no culto, todo dia à noite, tal horário. Se as pessoas falassem, não, agora é hora de eu ler a Bíblia, parasse tudo e pegasse a palavra de Deus, vou ler, vou me alimentar aqui espiritualmente, ou vou jejuar. Gente, imagina essa mesma disciplina que as pessoas usam para o sexo, se elas não usassem para Deus, para servir a Deus com a motivação. Imagine essa motivação sexual transformada na motivação a Deus. Por isso, o sexo transformou-se num ídolo. Idolatria. E é interessante que eu não sei te dizer um percentual exatamente de quantas pessoas vão para a academia com os propósitos certo ou errado, mas pode ter certeza, irmãos, a maioria ali não está por questões de saúde do corpo, não. Está por estética. E é interessante, meus irmãos, que elas não só gastam tempo, então, academia, alimentação, mas gastam buscando informações isso na internet. Então, ela gasta alimentando o sexo na internet. Instagram com a foto das mulheres, pornografia mesmo com vídeos, buscando informação sobre o corpo, né? Como cuidar da saúde do corpo. Ela vai lá no melhor vídeo do YouTube, vai lá ler uma página do Instagram, vai lá ver uma página no site. Elas vão se alimentar na internet daquele cuidado corporal. E eu volto a dizer, irmãos, o corpo é algo criado por Deus. É uma bênção. Deus te deu. Se o corpo fosse mau, Deus não teria criado. Adão veio do pó da terra. Eva veio da costela de Adão. Tudo isso é bênção. Jesus ressuscitou, Jesus primeiro se encarna num corpo físico. Jesus ressuscita e vai aos céus corporealmente, fisicamente falando. No Novo Jerusalém nós seremos restaurados no nosso corpo físico. O físico é bom. Deus criou com o corpo como algo bom. O problema é que isso virou ídolo, virou idolatria. E aí, meus irmãos, desse Deus que é cultuado hoje, essas pessoas acabam vivendo em função desse Deus e servindo a esse Deus chamado sexo, pornografia e tal. E essa liberdade que elas acham que têm, que são livres, na verdade elas estão sendo escravas dos três inimigos. Quais são os três inimigos nossos, irmãos? A carne, o diabo e o mundo. Elas são escravas das suas tendências pecaminosas carnais, primeiro inimigo que elas estão servindo. Elas estão servindo a este mundo, porque esse mundo cria um padrão, né? Um padrão de corpo, um padrão de se vestir, cria os padrões. Elas estão servindo ao padrão do mundo e estão servindo ao diabo. Porque o diabo vai lá e suscita, você pode ter muitas mulheres, não vai ter problema nenhum. Você pode adulterar, não tem problema nenhum. Você pode ir lá cultuar o seu corpo, não tem problema nenhum. Vão obedecendo às sugestões do diabo na mente delas. Então elas servem às suas naturezas pecaminosas, primeiro inimigo, servem a este mundo e servem ao diabo. Logo então, o sétimo mandamento, não adulterarás, quebra também o primeiro, de não ter outros deuses diante de mim. Porque elas acham que atrás desse Deus não vai fazer delas idólatra. Mas isso é idolatria. Quando você fica gastando tempos e tempos e tempos cultuando esse Deus, é um ídolo. Você tirou o Deus da jogada. Eu tinha um colega de trabalho que ele falava isso. Ele falava assim, nossa, sua vida deve ser muito ruim, né? Você é casado. Eu falei, é mesmo, por quê? Você não pode sair e aproveitar todas as outras mulheres como eu faço. Eu nunca dei uma resposta para ele quando ele me falou isso, até hoje, na verdade. Mas eu fiquei pensando assim, né, se ele se sente que acha que eu sou um infeliz, uma
alguém triste, né, por estar casado, eu fiquei pensando nele, na infelicidade dele por nunca encontrar um amor verdadeiro. Por sempre, após aquela relação sexual, deitar a cabeça no travesseiro, esperando, pensando em qual será a próxima mulher que ele terá. Porque ele nunca amou alguém de verdade, ele nunca teve um vínculo afetivo, uma aliança com ninguém. Provavelmente, talvez nunca terá filho, se tiver vai ser por acidente e talvez vai largar a mulher no mundo aí com o filho. Mas o fato é que não vai ser nunca alguém amado por outra pessoa. Os pais vão morrer, os irmãos hoje em dia já nem têm muitos vínculos, e eu fico pensando como é que essa pessoa vai ser aos 60 anos de idade, por exemplo, vai ficar lá mendigando, né, o amor dos amigos antigos, nos bares da vida, nas festinhas que provavelmente ele vai frequentar daqui a alguns anos. E muitas pessoas vão dizer que são ateus, mas não são ateus, por isso que eu falo, não existe ateísmo genuíno, irmãos, todo mundo adora alguma coisa. Se você não está aqui adorando a Jesus, alguém está lá fora adorando o corpo, adorando a relação sexual, adorando o dinheiro. Todo mundo vai se apegar a um tipo de Deus, irmãos, creia nisso. Todo mundo tem uma semente de religião interna que o Calvino chamou de senso, né, da religião, o senso da divindade interior. Então elas vão se prostrar a um outro Deus. Então, quando você, olha só, são 10h15, irmãos, eu vou só estender para mais outro tópico, depois a gente continua na semana que vem. Então, ao quebrar o sétimo mandamento, não adulterarás, você quebra também o primeiro, não terás outros deuses diante de mim, o Deus chamado sexo. Mas você não só quebra esse primeiro mandamento, ou seja, você está quebrando o sétimo, você já quebrou o sétimo e o primeiro, né? Vamos ver qual o próximo mandamento que é quebrado? Quebra também o segundo mandamento, que é não adorarás imagens de escultura, ou não farás imagens de escultura, né? O segundo mandamento é isso, não faça imagem de escultura. Irmãos, e quando a gente está adorando esse Deus chamado sexo, obviamente é visual, não é? Eu não tenho que criar o corpo padrão perfeito para homens e mulheres, então eu tenho uma estética visual, é como se você cultuasse aquele Deus visível. Então, ao quebrar o mandamento não adulterarás, eu também quebro o segundo mandamento, do qual eu estou ali visualmente adorando aquela coisa que eu vejo, aquela coisa materializada, a carne, né? Então a gente faz desse físico um ídolo. E esse ídolo, meus irmãos, parece que vai preencher a nossa vida. Esse ídolo parece que vai ser assim, a nossa redenção, sabe assim, o nosso fator de felicidade maior. E essas pessoas, ao adorarem os corpos delas, é isso que elas pensam. Elas não falam isso com a boca delas, mas o salvador da vida dela é até aquela pessoa. É até aquela pessoa sexualmente falando. A salvação da vida dela é até aquele corpo perfeito. Ela espera aquilo ali. Eu não estou exagerando também no que eu vou falar, porque está gravado, está numa live, está no YouTube. Tem um fisiculturista aí brasileiro, que ele é bem forte. Inclusive, eu sei que o irmão dele é médico. Eu não sei se ele é médico, mas o irmão é. E eles vivem tudo isso que eu estou falando aqui. A vida deles é em função do corpo. E um deles, se eu não me engano, disse que quer viver até os 130 anos. E ele tem um plano de vida para viver até essa idade. E ele fala que ele vai chegar até lá. Porque ele diz o seguinte, isso também é uma verdade. Ele fala assim, olha, se o nosso corpo físico vai morrer, por que eu vou acelerar a morte do meu corpo físico? Ele tem razão nesse aspecto. Só que como ele não tem um senso de eternidade, ele não tem Jesus no coração dele, ele acha que a vida dele tipo assim, é só esses 130 anos que ele pretende viver aqui na Terra. E com esse plano de vida. E isso, meus irmãos, nesse cenário que a gente vê de séries, filmes e tal, muitas pessoas buscam esse tipo de relacionamento, esse tipo de Deus físico, porque acham que é uma vida muito sem graça e chata sem Ele. Parece que a vida idealizada é só essa que a gente busca, esse prazer físico mesmo. E Romanos capítulo 1 fala exatamente sobre isso, sobre a seriedade disso. Romanos 1, para a gente ganhar um pouquinho mais de tempo, eu vou ler, se alguém quiser e tiver tempo de me acompanhar, mas o Romanos 1 fala o seguinte, olha, verso 18. A ira de Deus revela do céu contra toda impiedade e justiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprime a verdade. Pois os que podem conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e divindade, claramente se reconhece desde a criação do mundo, sendo percebido por meio das coisas que Deus fez. Por isso os seres humanos são indesculpáveis. Olha só, porque tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graça. Pelo contrário,
tornaram-se nulos nos seus próprios raciocínios e coração insensato, deles obscureceu. Dizendo que eram sábios, tornaram-se tolos, trocaram agora do Deus incorruptível por imagens. Aqui é a quebra do segundo mandamento, que nós estamos aqui tratando disso. Trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, aves, quadrúpedes e répteis. Então, quando eu falo não adulterarás, eu quebro o primeiro mandamento, que eu acabo tendo outro Deus além de Jesus, e eu quebro o segundo, criando uma imagem escultural, do corpo escultural de um homem, do corpo escultural de uma mulher. E essas séries, filmes, meus irmãos, eles acabam modelando isso na nossa cabeça. Um desejo impulsivo e infreável da carne, porque eles tiveram algum tipo de frustração na vida, eles acabam então descarregando nessa vida de luxúria, descarregando nessa expectativa de viver uma vida perfeita, talvez corporalmente. Não adulterarás? Primeiro mandamento, segundo mandamento se quebra. Mas também esse mandamento é quebrado pelo quinto mandamento, honrar pai e mãe. Ao quebrarmos o não adulterarás, por exemplo, que é o sétimo mandamento, a gente coloca em xeque honrar pai e mãe. Uma vez que eu caio nesse pecado, então, eu vou ceder à tentação e vou destruir famílias, não é verdade? Então, quando diz não adulterarás, eu não só tenho outro Deus, eu não só faço imagem de escultura, mas eu também destruo famílias, quebrando o quinto mandamento de honrar pai e mãe. Ou você quebra de si mesmo, porque você é um pai ou você é uma mãe, ou você vai lá e adultera. Então você não está honrando o seu ser pai e o seu ser mãe, você não honra. Ou você desonra um outro pai ou uma outra mãe, do qual você foi lá e adulterou com aquela pessoa. Ou é um ou é outro. E ao quebrarmos esse mandamento então, e colocarmos o quinto mandamento em quebra também, nós cedemos essa situação, destruindo famílias, colocando em risco pai e mães, portanto desonramos aqueles pais e mães. E ao quebrar esse mandamento, meus irmãos, a gente quebra então o núcleo familiar do qual Deus mesmo estabeleceu desde Adão e Eva. A família como base da sociedade então é desfeita, é destruída, é quebrada e é manchada. Não é verdade? Se a gente crê que a família é a base da sociedade e eu vou lá e adultero, eu estou quebrando essa base. E por fim, meus irmãos, a gente coloca em potencial a quebra do sexto mandamento, não matarás. Está vendo tanto que não adulterarás é sério? Eu quebro o primeiro mandamento, quebro o segundo mandamento, quebro o quinto mandamento e quebro o sexto mandamento, potencialmente. Por que eu quebro potencialmente o sexto mandamento, não matarás? Porque quantas doenças não poderiam ser evitadas se a gente não tivesse essa perversidade sexual? Pensa comigo, se cada um tivesse o seu casalzinho, quietinho, na sua cama, tendo a sua relação sexual, você acha que a AIDS se espalharia pelo globo? Você acha que as doenças sexualmente transmissíveis estariam espalhadas pela terra, causando doença e morte? Você acha que se cada um não cuidasse da sua casa, da sua família, do seu corpo, do seu marido, da sua mulher, nós teríamos essa disseminação sexual por meio de doenças e mortes? Então, potencialmente, quando você adultera, você também tem a possibilidade de quebrar mais um mandamento, que é o não matarás. Porque você pode estar matando outra pessoa, levando a doença sexual, inclusive incurável, inclusive de morte, passível de morte. Bom, e é isso. O último mandamento que é quebrado, não cobiçarás. Gente, a partir do não adulterarás, eu quebro então o mandamento em si, o sétimo, né? Vamos lá, eu quebrei o sétimo mandamento. Quebrei o primeiro, de não ter outro Deus. Quebrei o segundo, de imagem e escultura. Quebrei o quinto, de honrar pai e mãe. Quebrei potencialmente o sexto, de não matarás. E eu quebro por mais um, eu quebro o último mandamento, que é não cobiçarás. Automaticamente, se eu adulterei alguém, é porque primeiro veio a cobiça. A cobiça já veio antes do adultério. E se eu adulterei, a cobiça é só uma consequência de algum pecado que já estava lá atrás, não é verdade? Então, quando eu cobiço outra pessoa, quando eu adultero com outra pessoa, eu já cobicei ela no meu coração, consequentemente quebrei o 10º mandamento também. Irmãos, o não adulterarás é sério, porque eu quebro 6 mandamentos. Dos 10, o não cobiçarás já quebra 6.
Por isso que é um pecado tão grave também. Certo? Vamos continuar então domingo que vem? Vamos orar? Pedindo a Deus que nos dê graça para não cairmos nessa quebra de mandamento. Deus, obrigado por essa manhã, na Tua presença. Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor fale aos nossos corações. Que o Senhor Deus nos instrua, nos direcione, nos dê temor e tremor. Sabemos a seriedade dos 10 mandamentos, ó Deus, porque é a lei de Deus moral para todos sempre. Até a volta de Jesus estaremos, vamos dizer assim, amando ao Senhor no sentido de cumprir esses mandamentos. E Pai, nós pedimos humildemente, nós pedimos intensamente que o Senhor venha sobre nossos corações, nos livrando da quebra desse mandamento. Seja por palavras, seja por pensamentos, seja por ações mesmo, adúlteras. Que o Senhor guarde o nosso ouvir, guarde os nossos olhos, guarde a nossa boca e guarde o nosso corpo de uma forma geral, as mãos, os pés. Como diz aquela música infantil, cuidado do olhinho que vê, cuidado do mãozinho que pega e cuidado do pezinho onde pisa. Essa música é, biblicamente falando, muito séria, principalmente em relação a esse mandamento. Os pés das casas que a gente vai, os pés dos lugares onde a gente está, os olhos do qual a gente vê, as mãos do qual nós apalpamos. Pai, nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos ajude para a glória de Cristo somente. Amém.